Buenas, gaúchas e gaúchos. Buenas, você que está nos acompanhando com o Grito Farroupilha, a história da tradição gaúcha em Guaramirim. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um episódio e hoje muito especial, num ambiente que todo gaúcho gosta, que é um ambiente onde tem cavalo, onde tem montaria, onde tem suas celas, enfim, o ambiente do patrão Juarez Lombardi. Pois é aqui que ele cuida desses animais que o gaúcho reverencia a todo momento nas suas músicas, nas suas obras e etc. E o patrão Juarez tem um cuidado muito especial com eles por aqui. E isso é uma coisa que o gaúcho trata dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Patrão Juarez, que satisfação você aqui conosco para nós contarmos um pouco mais dessa tua participação com o lado campeiro de que tu és, nos movimentos aí com a campeira, com os piquetes e laçadores, com os rodeios. Seja bem-vindo, meu querido patrão. Obrigado, obrigado. Fico feliz por ser convidado, né, para falar um pouco da parte campeira, um pouco de rodeio, um pouco de tradicionalismo. Não me sinto muito tradicionalista, né? Tradicionalista é o nosso patrão, Joel Menderf, né? A gente é da geração mais nova, né? Mas fico feliz. Mas podemos conversar por aí. O patrão Hélio falou muito de você também. E como é que foi essa tua relação com o patrão Hélio e o teu início nessas campeiras, nesses rodeios que vocês faziam junto com ele, gente? Não, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, Piram, por Deus, nosso Pai, por dar a oportunidade de a gente viver uma vida no meio dos cavalos, né? Bem dizer, eu vivo 24 horas aí no meio dos animais, né? O cavalo transmite uma calma para o ser humano, né? Às vezes tu tá estressado com alguma coisa, tu cai aqui no meio dos cavalos, tu trata os cavalos, tu escuta o barulhinho dos dentes dos cavalos comendo, todos juntos uma vez só, assim parece que aquilo relaxa, traz uma alma, uma coisa boa para ti, né? Um estado de espírito bom. Então agradecer ao nosso Pai por dar essa oportunidade da gente ter essa convivência no meio dos cavalos, né? E também quero lembrar nesse momento do meu próprio pai, que ele que incentivou a gente no mundo do rodeio, né? Ele fez a gente acordar às 5 horas da manhã, encilhar os cavalos na carroça, pegar um carro de mola que nós tínhamos, né? Nós não sabia nem onde nós ia. E botou nós dentro, minha mãe fez um frango assado, um pão caseiro, e nós fomos para Jaraguá do Sul, lá tinha um rodeio de pau a pique, assim, de pau redondo, do falecido Augusto Demarque. E lá que a gente ficou vendo aqueles tiros de laço, aqueles cavalos bem encilhados, aquela gauchada de bombacha, espora, lenço. E a gente foi se apaixonando, né? Então, graças ao meu pai que levou eu para esse mundo, a gente foi se apaixonando pelo mundo dos cavalos, dos rodeios, das festas campeiras, né? E daí a gente foi se espelhando em quem sabia um pouquinho mais, que era o tio Hélio Menderf, né? E nós tínhamos uma pessoa aqui em Xereder, ele está vivo ainda, que se chama Chico Ronque. Ele é muito tradicionalista também. Patrão Hélio também citou E isso. ele apresentou nós para o tio Hélio, né? O tio Hélio abraçou nós como filho e filiou ele no CTG Tropeiros do Vale, né? E de lá a gente teve um segmento muito bom, né? Conhecendo, o tio Hélio apresenta, cada amigo que ele tem, ele apresentava para a gente também, né? E de lá também nós fomos incentivados a narrar rodeio também, começamos a narrar o rodeio. E na época tinha muito pouco rodeio, né? Era o CTG Laço Jaraguense e lá no tio Hélio Menderf, e depois só rodeios mais longe, né? E daí os amigos incentivando assim, pediram para a gente fazer um encontro de cavaleiros. E nós fizemos em 96, fizemos o encontro de cavaleiros, o primeiro mini rodeio da região. E aí te marcou muito isso? Aí marcou muito, né? Dali tudo começou a movimentar de uma maneira mais diferente, mais... Aí você viu o surgimento, grandiosidade nas e coisas. aí você viu o surgimento de novos piquetes, né? Você viu o surgimento de outros cavaleiros da região se envolverem mais nesta lida que é uma lida tradicionalista gaúcha. Mas claro, ela tem uma lida também de outros modelos de rodeio, mas aqui a coisa é mais para o lado do tradicionalismo gaúcho, né? Sim. Como eu falei, daí as pessoas às vezes para ter um cavalo, para ir uma vez por ano no rodeio, que era do falecido Augusto Demarque,
que era um rodeio muito esperado, nós contava as horas, os dias e os segundos para ir nesse rodeio, né? O desfile era no centro de Jaraguá do Sul, era a coisa mais linda, né? Nós já ia no desfile a cavalo na sexta-feira à tarde e depois acampava e ia no rodeio. Mas uma vez por ano. Então, para você ter um cavalo, para ir uma vez por ano numa festa, era muito cansativo, não compensava, né? Então, por isso que foi criado os mini rodeios. Depois a gente já começou com a vaca parada, a vaca mecânica, né? E fomos criticados na época, né? Até é bom a gente lembrar disso. Fomos criticados na época, né? Mas hoje em dia o Rio Grande do Sul, né, que é o estado que mais vive o mundo do cavalo, usa a vaca mecânica para o treinamento dos seus cavalos, É né? verdade, verdade. Mas é importante dizer, né, que o problema é que nós tínhamos também uma certa escassez de gado aqui na região Sim, também. sim. Mas mesmo assim, foram feitos grandes rodeios aqui, o próprio patrão Hélio cedeu um espaço lá também, para que vocês fizessem esses rodeios, esses pequenos rodeios também. Guaramirim ainda vive esse momento de fazer os seus pequenos rodeios, e isso a história nos conta que teve todo um envolvimento de pessoas nisso aí. E aí eu gostaria que você citasse alguns, né? A gente sabe do Guinter, a gente sabe que o Paulo estava junto, o Paulo Gaúcho e outras figuras importantes que deram valor a este espaço de tradição, né? Sim, sim, é bom lembrar as pessoas que deram o sangue, deram a vida, né, por esse tradicionalismo aqui da região, né. Então nós tínhamos um patrão também que se chamava Leodato Ribeiro, né, seu Flávio Leodato Ribeiro. Ele fez o CTG Leodato Ribeiro aqui, já faz isso 30 anos, né, que ele fez. Fizemos 3 rodeios, eu fui o coordenador de todos os 3 rodeios aqui, com muito orgulho. Foi uns rodeios muito bonito, ficou na história aqui de Schroeder, né. E depois ele foi se acabando, né, e hoje não existe mais. O CTG ainda está ali, mas não existe mais. Aí depois o Silo, né, o saudoso Silo, hoje já falecido, né, uma pessoa muito bacana também, muito querida, né, e fez o CTG Trote a Galope, né. Então a gente foi lá também, eu fui o coordenador dos narradores dos 8 rodeios que ele fez, né, com muito orgulho. Ele nunca me deixava de lado, sempre me ligava. E aqui em Guaramirim nós chegamos a criar quantos no início aí? Mais em Guaramirim. Aí depois nasceu o piquete Amor e Tradição, que era do Adolar, lá em Jaraguá. É, Daí a gente falou para ele: "Não, mas Amor e Tradição já existe em Rio Negrinho". Daí ele mudou, ele botou Velha Querência. é escola velha que E agora, hoje ainda eu acho que é o único CTG da região que tem boi, que consegue fazer um rodeio com animais, com boi, né, CTG Velha Querência. E daí em Guaramirim a gente deu um apoio ali para o tio Hélio Medeto, a gente fez vários rodeios, várias festas campeiras com boi também, né. Porque graças ao seu Hélio tinha um campo, né, tinha a fazenda dele ali, tinha alguns animais ali, a gente ainda conseguiu fazer algumas festas campeiras, né, uns minis rodeios lá com laçada em boi, né. Gineteada também em cavalos, né, e laçadas em boi, né. hoje você vê assim quantos piquetes nós temos em Guaramirim que estão Então, trabalhando? daí que começou a surgir também os minis rodeios, que a gente Minis rodeios. minis rodeios, né. A gente criou, juntamente com o Silo, o Clube de Cavaleiros da Microrregião Norte Catarinense, era muito forte esse nome. Tinha uma associação muito grande, Joinville, Jaraguá, Gurupá, Schroeder, né, Blumenau, foi muito forte na época, na verdade, né. Então, cresceu muito os piquetes em redor desses CTGs, apoiando os CTGs, né. Então isso foi muito importante também, esse crescimento aí, nesses minis rodeios também ajudaram muito a tradição, né. Porque tem muitos que talvez nem participem de piquetes e tal, mas tem individualmente tem muitas pessoas que gostam do laço, de estar no meio com o seu cavalo, que tem o seu cavalo, e aí você abre espaço para cuidar deles aqui no teu espaço, enfim. Mas o pessoal se envolve, né, o pessoal quer estar no meio, né. Sim, sim, sim. Hoje em dia, graças a às pessoas tradicionalistas, como o tio Hélio, como o tio Paulo, que está aqui presente conosco aqui, tio Cabreira, o falecido tio Ito, né, essas pessoas de família, pessoas de honra, para dentro dos rodeios foi levado uma educação tradicionalista, uma educação mais para continuação da geração, entendeu? Os filhos puxando mais para o lado dos pais. Hoje o meu filho gosta de cavalo, esse cavalo aí é dele, né, ele laça também, é quase um profissional no laço, né, ele cuida muito, é difícil ele errar uma armada. E daí, como o meu pai gostava de música, de gaita e coisa arada, ele começou a tocar gaita faz um ano mais ou menos que está na escola, está tocando muito bem também. Então é um orgulho pra gente ele puxando um pouco para esse lado, né. Exato. Esquecendo um pouquinho o mundo lá fora, que é muito agitado, muita
muita coisa arada, a juventude está um pouco perdida, né? Viu, tchê? E aí é o seguinte, surge uma família toda Lombardi dedicada. Verdade. Tchê, não. E a gente tem que falar nisso também, Juarez. Ó, você tem teu sobrinho Júlio, que é uma referência nacional na cutelaria e na declamação de poesias. Um taura que veste a vestimenta. Foi no México representar a gente. Sim, E legal. participou de um programa no México, sempre vestido Sempre a rigor, rigor. a rigor, com a sua pilcha de gaúcho. Mostrou pro mundo, né, esse lado. Tchê, e esse lado que eu também participei, tive a honra de participar de alguns rodeios como narrador de rodeio. Esse teu lado de narrador de rodeio que tu é convocado quase que todo final de semana para tu narrar os rodeios. Aí como é que surgiu isso? Tu já contou um pouquinho, mas vamos nos aprofundar disso, porque também é uma marca do gaúcho o cara ser criativo na hora, criar versos e tal, na hora da narração, e tu faz de uma maneira muito bonita. Na verdade, a narração de rodeio, né? Eu nunca me achei um narrador, né? Eu sempre me achei um chamador de laçadores, né? Vai chamando e vai divertindo, né? Mas no tempo que nós narrava, ali que nós começamos a narrar, o MTG todos eram muito rigorosos com Era nós. bem rigoroso. Nós falava 5.000 palavras no rodeio, se falava uma errada, eles anotavam e a Você gente chamava a atenção. responder Eu passei a a palavra errada, né? Então, e eu como fui muito brincalhão, né, a gente narrava e já fazia uma brincadeira em cima do laçador, do cavaleiro. Brincadeiras que eu digo sempre incentivando, né, o cara passava 10 armadas, não pegava nenhuma, né, e a gente mesmo assim dava meio ponto para ele, né. Então o pessoal dava risada, era uma brincadeira que a gente fazia em cima de para incentivar o cara, né, verdade, né. E eu também comecei a narrar muito a vaquinha parada, né, então isso me orgulha muito, porque depois que passa aí 20 anos, 25 anos mais ou menos que a gente tem, 30 anos aí de luta campeira, né, aí a gente chega num rodeio, desculpa que emociona um pouco. Emociona. A gente chega num rodeio, a gente vê 20, 30, 40, 50 laçadores, né, aí pessoas que não conhecem a gente, claro, mas tem alguns laçadores que conhecem a gente, levanta a mão, mas aquele que começou com nós na vaquinha parada, ele tira o chapéu e cumprimenta de mão. Ele vem até a gente e dá a mão pra gente, né. Então, orgulha a gente. A gente viu o guri desde quando estava lá na vaca parada. Aí o cara me monta um cavalo de fundamento e sai laçando, e na primeira armada é uma armada maragata. Tu vibra junto com ele. Não vem me dizer que tu não vibra. Porque tu te arrepia, tu vibra. Aquele guri até ontem estava ali numa vaquinha parada, esticando o laço. E de repente ele já está em cima do cavalo e sai de uma forma muito bem organizada e diz: eu vou acertar essa minha laçada. E aí quando tu grita assim, é maragata! E aí tu emociona, né, tchê? Porque quando tu tá no meio Aliás, faz aí um pouquinho, tchê, um pouquinho de como tu narra o rodeio. Eu sei que é difícil, Agora muito emocionado, talvez não consegue, a mas emoção, ela pega a gente, mas aí tem um lado que você faz também, até que deixa eu te emocionar um pouco mais. Mas assim, um lado que você faz e que você procura trazer os gaúchos para aquela reza principal. E aqui está, né, imagem de Nossa Senhora Aparecida, e você com a santa na mão, muitas vezes, chama os cavaleiros para a oração. Esse momento é muito nobre para todos nós também, né? isso é muito legal. Sempre quando um patrão faz uma festa campeira, um rodeio, se ele é um patrão que tem Deus no coração, 6 horas da tarde não movimenta laço, né, os cavalos não se movimentam e para o dia para oração da Ave Maria, né. Então como a gente é muito devoto à Nossa Senhora Aparecida, né, a gente sempre faz esse momento bonito, essa oração, né. A gente É como uma passagem tua no meio da narração. é verdade, é muito emocionante. E Nossa Senhora Aparecida, que a gente leva nesses rodeios, parece que quando te falta alguma inspiração para a narração de um rodeio, eu que fiz muito lá pelo oeste, talvez aqui eu não
não pude fazer isso, mas fiz bastante lá no S, essas narrações. A gente parece, quando falta inspiração, ela traz essa inspiração. Verdade. É uma coisa que é difícil de explicar, né, no caso, mas depois que tu passa pela oração da Ave Maria, aquele momento que todos os cavaleiros estão na tua frente, tirando o chapéu e fazendo a sua prece, aquilo é muito forte. É muito forte. Sim. Né, tchê? Para nós que somos devotos de Nossa Senhora Aparecida, nós temos tanta história, né? Nesse local aqui onde nós estamos aqui, né? A gente teve a infelicidade de cair aqui, o galpão caiu, o telhado, né? E esse lado ali caiu, machucou os cavalos aqui, os cavalos saíram correndo aqui. E onde estava a Nossa Senhora ali, ficou intacta, né? Intacto. Então só para quem é devoto, né? Só para quem acredita mesmo, né? Verdade, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora da Salete, mas nos rodeios a gente sempre estava ao lado dos cavaleiros quando exaltavam, porque é a nossa mãezinha do céu. Nossa mãezinha do céu. Verdade. Mas sai um verso aí, ao menos, do teu estilo de narração. Então, para encerrar, vamos fazer um verso. Mas eu gostaria de contar mais uma passagem, né? Por favor. Que quando a gente foi para a Secretaria de Esporte, nós criamos, sentindo que os rodeios aqui da região de Guaramirim, né, as canchas estavam abandonadas, tinha capim dentro da cancha, né? Exato, exato. Abandonado. É. A gente criou o Campeonato Municipal de Laço. Exato. Né? Juntamente com o João Guessa, com o tio Hélio Mendes, Márcio Moreira e mais uns companheiros. Os gueras dos bons aí. Criamos o Campeonato Municipal de Laço. Hoje já está 14º campeonato já, né? Então nós demos uma vida ali também, né? Para esse momento. E eu continuo ainda fazendo a vaquinha parada. Sabe que hora que é a vaquinha parada? Ao meio-dia. A hora de a gente parar, de laçar ali, comer um churrasco no acampamento. E eu muitas vezes não almoço, né? E vou lá com muito orgulho, ficar do lado daqueles vaquinha, fazendo a vaquinha parada, né? É muita paixão. Aí a piazada trajadinha, bota, Chegam tudo posudo, né? e sempre tem aqueles que não tem, né, filha? Então a gente fala, ó, hoje nós vamos deixar vocês laçar sem bombacha, sem a botinha, né? Os guri laçam de bermuzinha. Sei. Mas isso é melhor a gente ter eles junto com nós ali, nesse momento, do que estar lá em outro lugar, né? Exato. Então, e quando é amanhã depois, eles botam uma bombachinha, quem sabe vão estar bonitinho ali apresentando, né? Vão tá. Representando a gente. Vão né? tá e vão vir tirar o chapéu para ti e te cumprimentar. Para nós todos, né? Para nós Te cumprimentar porque você abriu essa cancha para eles, né? Que legal. E isso que a gente precisa registrar, porque tu tem que abrir cancha para essas pessoas. As pessoas que querem participar do meio não podem ser a todo momento dizendo, não, mas você não veio, talvez, com a pilcha, isso, aquilo, não. Vamos incluir no meio e depois, aos poucos, colocar a pilcha nela para ela realmente se transformar num tradicionalista autêntico, inato, como nós temos os exemplos aí do patrão Odo, do patrão Hélio, do Paulo Gaúcho e aqui do patrão Juarez. Solta o verso, tio. Vamos fazer um verso, então, qual é a... Então, como eu falava quando a gente narrava, né, tipo o Wagner, os rodeios, hoje em dia o narrador fala muita coisa e quase a gente não entende declarado o que ele falava, mas no nosso tempo nós falava da pata do cavalo, calçado das 4 patas, falava da cor, da pelagem do cavalo, falava da onde o laçador vinha, qual é o município que ele estava representando, né? Qual é a história do laçador, era muito importante nós falar isso. Sim. Qual é a câmera aqui? Aqui. Então vou ver se consigo fazer um Vamos lá, laço ainda, vamos né? lá, tio. Rodeia o laço de pento que se desmancha em armada. Rodeia a gineteada no potro chucro e bravio. Rodeia o poeta que canta e chora, lembrando da morena que foi embora, deixando o rancho vazio. Obrigado. Mas que momento, que especial. Obrigado, viu, Juarez, pela tua participação. O objetivo era exatamente esse, de valorizar os rodeios ali da campeira, os piquetes, que também fazem parte da tradição gaúcha, e nós estamos contando a história da tradição gaúcha de Guaramirim. Obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço de coração. O rancho tem porta, mas não tem tramela, né? Peço desculpas se a gente esqueceu talvez de alguém que a gente podia estar falando, né? E o ser humano às vezes é falho nisso, né? Mas assim que precisar da gente, né? Na tradição gaúcha, no meio da tradição gaúcha,
Hoje em dia ainda a gente faz muitas cavalgadas, né? Para lembrar e relembrar, ó, o passado, né? Os tropeiros passados, né? Por isso a gente tem bastante cavalo aqui, bastante cliente aqui, né? Domingo que vem nós temos uma bonita cavalgada, né? Em nome da Semana Farroupilha, né? E te agradecer, né? Só você mesmo que lembra da gente aí nessas camperiadas, nessas tradições aí, né? Obrigado. Parabéns, Pirã. Obrigado, Parabéns. querido. Você tem dado uma contribuição significativa. Gente, o Juarez tem feito um trabalho para nós muito importante. E é importante dizer também que o Juarez esteve à frente da área cultural do município, sempre contribuiu para a área cultural do município e é uma das pessoas que nesse meio político, podemos dizer assim, tem sim dado a sua contribuição. Então, nós agradecemos esse Taura e concluímos aqui mais um episódio do Grito Farroupilha, a história da tradição gaúcha de Guaramirim.